Prezados internautas do site Crônica e Arte, nós estamos falando hoje da violência doméstica em Jaboticabal. Segundo o jornal Cidades Online, uma mulher teria sido agredida na noite desta segunda-feira, dia 4, pelo marido, inclusive levando um soco no olho. Nós colocamos aqui teria sido agredida, pois ela não quis registrar a ocorrência. E, segundo o jornal, há tempos atrás ela tinha pedido uma medida protetiva contra o marido e depois desistiu. A parte disto, nós tivemos, só no mês de julho, esse mês que acabou, 4 ocorrências, e uma delas resultou em assassinato, em feminicídio, quando, em um bairro periférico, uma mulher foi violentamente agredida pelo companheiro, a socos, teve a caixa craniana afundada e, apesar de socorrida, não resistiu. Os detalhes desta ocorrência você encontra em uma das notícias do site Crônica e Arte na página de Jaboticabal. Neste período, a OAB criou uma comissão para trabalhar com a violência doméstica na cidade, ou seja, para combater a violência doméstica na cidade. E nós traremos mais notícias do trabalho desta comissão durante esse mês agora. Mas aqui devemos nos perguntar o que leva este aumento de crime, aliás, deste crime de violência doméstica e feminicídio, em uma cidade de 70 mil habitantes, ou um pouco mais, mas não chegando a 80, 90 mil habitantes. Uma cidade pequena, uma cidade acolhedora, quando não se trata de algumas noites onde, infelizmente, a cidade deixa de ser a cidade das rosas, a Atenas Paulista, para ser mais uma cidade violenta na região. Alguns fatores podem alimentar esse tipo de ocorrência, mas é claro que tudo que eu disser aqui não esgota o problema. São fatores que influenciam esse tipo de violência, de uma série outra de fatores que existem. Uma delas é a liberdade da mulher, quer dizer, que deve existir realmente, mas que se choca com a mentalidade masculina. O homem, ainda em sociedade, é tido como provedor da casa, aquele que tudo pode, porque ele tem que alimentar a casa, ele tem que suprir as necessidades da casa, e ele tem que ter, segundo esta mentalidade, a mulher à disposição dele. Se ela não estiver à disposição dele, isso fere este tipo de mentalidade e ele parte para a agressão. Muitas vezes não existe só a agressão física, existe também a agressão indireta, que, aliás, não é de hoje isto. Nós vemos isso em Dom Casmurro, um romance do Machado de Assis, onde o Bentinho se casa com uma amiga de infância, a Capitu, e em dado momento, depois de ter um filho com ela, em dado momento, ele começa a suspeitar que ela tem um caso com um amigo dele, o Escobar. E o Machado de Assis não é claro se realmente a traição existiu ou não. Mas no romance fica claro que este ciúmes que apareceu por causa da dúvida de Bentinho fica tão grande, tão descomunal, que ele, advogado e comerciante, manda a mulher para a Europa sem querer saber o que realmente tinha acontecido, não quis ouvi-la, manda embora e ela vai morrer sozinha, longe dele. O filho, que ele suspeitava que não era dele, mas sim do amigo, acaba sendo abandonado por ele, apesar de que ele o sustenta e etc., mas acaba sendo menosprezado por ele por causa destes ciúmes. Ou seja, o Machado de Assis nos traz um romance onde o ciúmes destruiu os laços de amizade, de uma amizade de infância que tinha virado casamento, e os laços com o filho do personagem principal, certo? Também nós temos na música brasileira um exemplo de como o ciúmes pode ser perverso e complicado. Na música Nervos de Aço, do Lupicínio Rodrigues, nós temos a seguinte frase: "Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ser vidrado por uma mulher?
e depois encontrar esse amor, meu senhor, nos braços de um outro qualquer. Então vejam como que a sociedade tem parâmetros que vão minar essas conquistas femininas dos últimos 50, 60 anos. E muitas vezes o comportamento do marido agressor, ele é alimentado por amigos que exigem dele que ele se vingue da mulher supostamente traidora, da mulher supostamente libertina, da mulher supostamente que infringiu as regras sociais daquele grupo. E um outro fator também são as substâncias usadas, como droga, que altera a percepção do usuário. Quem usa cocaína fica violento muitas vezes. E quem usa maconha, segundo a medicina legal, cria uma paranoia. Ou seja, ele inventa situações, ele vê situações com as quais ele tem que lidar. Então, muitas vezes ele vai agredir achando que está sendo agredido de alguma maneira. Então, são questões que podem influenciar a violência que nós estamos vendo. Pois, afinal de contas, ninguém entra num casamento, ninguém entra numa relação para agredir outra pessoa. A ideia inicial é sempre aquela de ser feliz. Só que, sem base de formação familiar, aquela índole do ser humano com a qual ele nasce, segundo a criminologia, porque o ser humano, segundo a criminologia, ele nasce com a índole da violência, do sexo, do jogo e da mentira. E segundo a criminologia, só uma forte educação dos pais tira ele deste caminho. Então, sem a formação familiar, formação essa que nós não temos hoje em dia, nós vamos ter mais esse componente como uma mola propulsora para a violência. Pessoas violentas que estão acostumadas à violência, pessoas que adoram a violência e que fazem dela o seu dia a dia. Então nós vamos ver aqui que alguma coisa tem que ser feita para trazer essa sociedade a uma normalidade e diminuir o índice de criminalidade. Claro que em criminologia a gente aprende que não existe uma sociedade sem crime, mas o que nós estamos vendo em sociedade, principalmente em Jaboticabal, em relação à violência doméstica, é um índice muito alto desta violência. Claro que aqui já teve, há muitos anos atrás, casos de violência doméstica, mas não com a intensidade e com a proximidade um do outro como estamos vendo hoje. Alguma coisa como política criminal tem que ser feita, e eu acredito que quem vai trabalhar com isso é essa comissão da Ordem dos Advogados do Brasil em Jaboticabal, de propor políticas criminais. Política criminal é aquela política que faz com que a cidade crie sistemas para diminuir o índice de crimes em um local. Então, essa comissão é louvável, o trabalho dela, e eu espero que realmente resolva o problema. Nós não podemos ter uma sociedade onde a família está se despedaçando. Nós não podemos ter uma cidade como Jaboticabal, que já teve o cognome de Cidade das Rosas, inclusive referência às mulheres, Atenas Paulista, como mais uma cidade violenta, como se fosse um antro de crime, de violência doméstica, ou um antro de feminicídios. Por mais que o ciúme seja doloroso, e de fato é, quem já teve ciúmes, quem já terminou um relacionamento sabe disso, mas nós temos que ter cabeça o suficiente para não irmos atrás de amigos, atrás de padrões que não correspondem mais à nossa época social, à nossa época, e que só nos vai arruinar a vida. Pois, se a vida da mulher é arruinada porque ela foi agredida, a vida do companheiro, do marido, do namorado, também não vai ficar boa, porque ele vai ser processado, muito provavelmente vai ser punido com cadeia, e vai ser mais uma família despedaçada. Isso quando os filhos não ficam jogados. Porque é claro que se esse casal tem filhos, esses filhos vão ficar jogados. A mãe morta ou doente e o pai preso. O que nós vamos fazer com esses filhos? Colocar em um orfanato? Então nós temos que prevenir, criar alguma política criminal. E política aqui não é política partidária. Nós temos que dividir em sociedade, explicar bem
que uma coisa é a política partidária que serve para a eleição. Outra coisa é a política institucional, a política de um modo geral. Política significa administrar a cidade. Polis, cidade. Política, administrar a cidade. Então, nós temos que criar políticas criminais para fazer com que essa violência abaixe, inclusive a violência doméstica. Além da violência doméstica, nós temos outras formas de violência em Jaboticabal que têm aumentado. Mas aqui estamos falando mais da violência doméstica, hoje. Depois voltaremos a falar sobre outras questões e sobre outro tipo de violência. Eu espero, então, que a sociedade comece a pensar de uma maneira para ajudar iniciativas como essa da OAB, da Comissão de Defesa da Mulher em Violência Doméstica. Vamos ver se eu consigo uma entrevista com a presidente da comissão para ver quais os trabalhos que comissão, vai realizar, certo? No mais, eu fico por aqui. Um abraço a todos e esperamos que essa violência doméstica diminua. Site Crônica e Arte, um site para você.